estar aqui conosco para nos apresentar resultados de 25 anos de pesquisa científica e depois seguirá também para a Fundação Fernando Pessoa no Porto, onde irá ter várias atividades no Hospital Escola da Universidade Fernando Pessoa e posteriormente irá fazer também uma apresentação de um trabalho na Fundação Bial no dia 4, estão todos convidados, podem se inscrever, e também o lançamento do livro. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, ser recebido com todo o carinho e afetividade aqui em Portugal, né? Nossos laços, né, seculares aí do Brasil e Portugal. Então é uma alegria enorme estar aqui com vocês, agradecer profundamente e parabenizar também toda a organização do evento. É impressionante, né, o tamanho, a dimensão do evento, a qualidade, não só dos apresentadores, como do espaço e toda a divulgação que foi feita. Realmente é um trabalho louvável. Eu queria realmente parabenizar e agradecer a oportunidade, o carinho que eu já tenho recebido e vamos estar aí ao longo desses dias. Bom, sem mais delongas, vamos falar do que a gente veio fazer aqui, né? Nós viemos conversar, então, sobre o que existe de pesquisa acadêmica, científica, sobre a ideia de vida após a morte. Muito bem. Primeiro, a pergunta que se faz é qual é a origem dessa crença de que existe uma vida após a morte, sobrevivência da alma. Afinal de contas, é uma ideia muito disseminada. Praticamente todas as tradições religiosas, espirituais da humanidade têm essa ideia. E mesmo na tradição filosófica, se for pegarmos desde Pitágoras, Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles defendiam, de certa forma, ou de algum modo ou de outro, a ideia da sobrevivência da alma. E há alguns modos de interpretar isso. Um deles, de que a ideia da vida após a morte seria um mecanismo de defesa. A vida não tem sentido, não tem propósito, uma visão materialista, nihilista da realidade, né? A vida não tem sentido, não tem propósito, nós não somos nada além de um aglomerado de moléculas, morreu, acabou tudo. Mas tem pessoas que não teriam capacidade ou maturidade para encarar essa realidade dura, e aí as pessoas criariam fantasias, ilusões para se confortar. Variações desse tipo foram defendidas por Marx, por Freud, foram inspirados em Feuerbach, um pensador alemão do século XIX, que defendia essa ideia. Então essa é uma das ideias. Outra ideia que tem a ver com alucinações. A pessoa tem visões, se vê fora do corpo, vê parentes mortos. Podem ser alucinações, podem ser doenças mentais. Outra ideia que está bastante disseminada hoje em dia na psicologia cognitiva das religiões são distorções cognitivas. A gente faz uma distorção, a gente atribui significado, sentido em coisas do acaso e atribui a razões sobrenaturais. Mas existe uma outra... Primeiro, é claro que pode existir alucinação, pode ter mecanismo de defesa, pode existir distorções, mas a questão, será que isso explica o conjunto total das evidências e das crenças? E existe uma outra possibilidade de que, efetivamente, essas crenças surjam de percepções que as pessoas têm de uma dimensão transcendente da realidade. Ou seja, talvez a realidade seja mais do que a gente está vendo, existe alguma coisa além da realidade. Nós já sabemos, existe o raio infravermelho, ultravioleta, ultrassom, infrassom. Pode existir outros aspectos da realidade que a gente não perceba, que podem sendo percebidos, efetivamente, por essas pessoas. E vale muito a pena esse livro, The Next World, do Gregory Shushan, que é um pesquisador que trabalhou bastante tempo na Universidade de Oxford, em que ele revisa, por exemplo, as experiências espirituais, muitas vezes experiências de quase morte, mas também várias outras, ao longo da história da humanidade. De modo acadêmico, mas também aberto para o público em geral. Ele vai mostrando desde exemplos do século V a.C. na China, passando por todas as diversas culturas, o quanto essas experiências espirituais, basicamente experiências fora do corpo, de quase morte, de visões, aparições, etc., são extremamente disseminadas e, ao longo das culturas, são relatadas como evidências que levam à crença na vida após a morte. Então, essa obra, uma obra recente, recomendo entusiasticamente para quem quiser estudar mais um tema. Bom,
E há uma ideia também de que essa crença em vida após a morte está desaparecendo hoje em dia. Mais ou menos assim, vamos falar sério, a gente é adulto do século XXI, todo mundo estudou direitinho, sabemos a ciência, então sabemos que não existe essa ideia de vida após a morte, que é uma coisa basicamente de pessoas supersticiosas do passado, da Idade Média. Muitas vezes essa é a ideia que subjaz a discussão no tema. No entanto, os dados internacionais mostram que isso não é verdade. Excluindo Rússia e China, que são países que por muitas décadas, na Rússia e na China ainda, por questões governamentais, ativamente suprimem qualquer manifestação espiritual, religiosa ou de crença transcendente da população, mais de 60% da população dos 10 pacientes mais populosos do mundo acreditam em vida após a morte. Na Europa Ocidental, apenas 40% acreditam que quando as pessoas morrem é o fim, que não há vida após a morte. E, ao contrário do que se imagina, há vários dados, como dados da França, Rússia e Brasil, que quanto maior o nível educacional, maior a crença em vida após a morte. Tá certo? Então, essa ideia de que necessariamente a escolaridade significa conhecer a ciência e, portanto, dado, e tudo que a gente cita, naturalmente, tem referências acadêmicas para a gente poder ir atrás, e tudo isso, naturalmente, está no livro, quem quiser aprofundar. Outra pergunta também, e a crença em vida após a morte, será que ela impacta a nossa saúde mental? Havia uma ideia prévia também de que a ideia de vida após a morte, ou a ideia religiosa, espiritual, seria geradora de neurose, de culpa, de repressão, que as pessoas vão se libertar e vão ter melhor saúde mental quando se livrarem dessas crenças supersticiosas, antigas, muitas vezes. O que os dados mostram, na realidade, não é isso. Aqui são várias pesquisas que mostram que as pessoas com maior crença em vida após a morte tendem a ter menos ansiedade e mais tranquilidade, maior satisfação com a vida, menos morte por suicídio. Esse estudo é muito interessante, seguiu milhares de pessoas por mais de 10 anos. E as pessoas que acreditavam em vida após a morte morreram 30% menos de suicídio ao longo do segmento. O que faz sentido, né? Porque se no suicídio a ideia é desaparecer, fugir do sofrimento, se a pessoa acredita que ela não desaparece, que ela continua, e como as tradições espirituais falam, às vezes em condições mais difíceis, seria um fator protetor importante. Há também menor desespero no final da vida e menos crença no mundo cínico, que nada faz sentido, o homem é lobo do homem, simplesmente, e mais crença no mundo que tem um propósito, uma certa justiça, e isso tem a ver com menos sintomas psiquiátricos, depressivos e ansiosos. Então, há uma série de dados sobre o impacto dessas crenças sobre a saúde. No entanto, o fato da crença ser antiga na sociedade, no mundo, de existir em todas as culturas, de ter impacto sobre a saúde, nada disso prova que é uma crença verdadeira. Tá certo? Aí agora é o objetivo da nossa apresentação, que é o objetivo da obra, que foi justamente reunir o que existe de pesquisa acadêmica, científica, sobre a ideia de vida após a morte. E esse livro foi escrito basicamente no período da pandemia. Eu e os outros dois autores, o Humberto é professor de filosofia lá na Federal de Juiz de Fora, e a Mariana Costa Abreu é psiquiatra também, com doutorado, fazendo pós-doutorado também no nosso grupo de pesquisa. E nós, ao longo da pandemia, por mais de um ano, nós nos reunimos e trabalhamos horas diariamente para tentar recuperar e unir tudo o que existe de mais significativo cientificamente no tema. E tivemos a felicidade que a principal editora científica do mundo, a Springer, aceitou publicar a obra, e que, segundo nosso conhecimento, é a primeira vez que uma grande editora científica do mundo publica uma obra diretamente focada em evidências da vida após a morte. A obra foi traduzida para o português, já acabou de ser lançada também agora em espanhol, e vai sair em alemão em abril. No mês que vem. E qual que é o objetivo nosso aqui, então? Apresentar e discutir a melhor evidência científica disponível para a sobrevivência da consciência humana após a morte corporal. Quer dizer, esse é o termo mais técnico para a ciência da vida após a morte. Ou seja, essa é uma grande questão, como é que eu transformo uma questão que sempre foi tida como filosófica, mística ou espiritual religiosa, a ideia de sobrevivência da vida após a morte, numa questão científica. E é esse o nosso objetivo, e a gente vai
trabalhar. E como é que a gente transforma isso? Primeiro, o que a gente chama de vida após a morte, de um modo geral, a gente está querendo dizer a sobrevivência do eu. Isso que pensa, que sente, que tem desejos, planos, né? O Alexander, por exemplo, esse ser, que é o senso de primeira pessoa. Isso nós chamamos de consciência, mente, também se chama de alma, de espírito. Nós vamos usar isso como sinônimo, tá? Esse eu que pensa e que sente. Muito bem. A pergunta é, como que eu consigo tornar isso uma pesquisa científica? Basicamente, da seguinte forma. Nós temos duas grandes visões sobre o ser humano, sobre o eu, a consciência, o que pensa, a mente. Uma, que ela é fruto da atividade neuroquímica do cérebro. A atividade elétrica e química dos neurônios geraria a consciência. Isso é a hipótese materialista ou fisicalista. A atividade eletroquímica do cérebro gera a consciência, o cérebro parou de funcionar, a consciência desapareceu. Ok, desapareceu para sempre. Do outro lado, nós temos umas hipóteses não fisicalistas de que, de alguma forma, a consciência seria algo além do cérebro. Tá certo? Algo além do cérebro e que utilizaria o cérebro para se manifestar. O cérebro seria um instrumento para a manifestação da consciência. Fazer uma analogia, o projetor que está projetando essa imagem, ou quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, vocês estão vendo a minha aqui, ou a projeção. E, por exemplo, não é o projetor que gerou esses slides. O projetor é só um instrumento para que o slide exista. A pessoa pode falar, mas se eu quebrar o projetor, desaparece o slide. Então, a prova que o slide é gerado pelo projetor. E se eu modificar o projetor, estragar ele, eu vou estragar a imagem. É verdade. Mas nada disso prova que o projetor gerou, em última análise, esses slides. Porque esse slide, na realidade, foi gerado por mim, que eu criei, coloquei no meu computador, do meu computador eu mandei por e-mail para o José Lucas, que depois distribuiu aqui, que chegou. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos o cérebro e a mente. O cérebro, ele pode ser um instrumento para a mente se manifestar, do mesmo modo que o projetor é um instrumento para manifestar o slide. E se eu destruir o cérebro, ou destruir o projetor, eu não destruo o slide continua existindo. E se eu danificar o projetor ou danificar o cérebro, vai prejudicar a manifestação, mas não destrói a fonte última. Muito bem. Dado esta ideia de que o cérebro pode ser um instrumento para a manifestação da mente, nós temos, então, duas visões básicas. A visão materialista vai dizer que acabou o cérebro, acabou tudo. Se eu mostrar que quando o cérebro para de funcionar, continua existindo a consciência, eu estou, falamos cientificamente, falseando, mostrando que está errada essa hipótese materialista. E essa hipótese espiritualista ou não materialista, se eu teria que mostrar evidências de que esta consciência continua atuando quando o cérebro não está funcionando. Havia uma outra questão importante, tornando isso científico. E o que seria evidência de que o eu continua existindo? Cada um de nós, isso tem uma série, eu estou resumindo aqui uma grande discussão filosófica e científica, mas o que caracteriza a personalidade individual, a individualidade de cada um, é a continuidade do seu caráter e da sua memória. Quando eu encontro um amigo, eu sempre espero que esse amigo tenha as memórias que eu espero dele, que ele lembre das coisas que eu espero que ele tenha, e o seu caráter, o seu jeitão, as suas habilidades, o que ele sabe fazer, o jeito dele fazer piada, o jeito dele... Bom, isso que eu espero daquele indivíduo. Se esse indivíduo falece, se eu encontrar evidências que essa memória e esse caráter continua existindo, seria uma evidência muito importante de continuidade da consciência. E a pergunta é essa: existe ou não? Então, nós transformamos uma questão que era filosófica, religiosa, espiritual, numa questão respondível empiricamente por investigação científica. Se há evidências objetivas, bem documentadas, de continuidade do caráter da memória de pessoas que o cérebro não está funcionando ou que o cérebro morreu. Ok? E é exatamente isso que a gente vai apresentar aqui. A primeira, e talvez a mais estudada das experiências, são as experiências de quase morte e as experiências fora do corpo. Primeiro ponto interessante é, de acordo com a teoria fisicalista, materialista, quando o cérebro não está funcionando bem, a consciência tem que ficar alterada. E quando o cérebro para de funcionar, ela deveria também desaparecer. No entanto, na experiência de quase morte, acontece o inverso. O cérebro está muito danificado ou
parou de funcionar como numa parada cardíaca, e a pessoa refere não só a estar consciente, como estar mais consciente, mais lúcida do que em qualquer outra fase da vida. Além disso, essas vivências que as pessoas têm durante este momento têm um impacto profundo e duradouro nos seus valores e suas crenças. Por exemplo, nós terminamos agora uma pesquisa no Brasil com 201 casos de experiência de quase morte. Dos 201 casos, apenas uma das 201 pessoas, depois que saíram, que tiveram o EQM, não achavam que aquela experiência era uma experiência real, transcendente. Então, há um impacto muito profundo sobre essas pessoas. Outra característica interessante, ao contrário do que se imagina, a pessoa tendo religião ou não tendo religião, acreditando ou não em vida após a morte, tem a experiência com características muito semelhantes. Segundo ponto, não depende do medo da morte, nível de escolaridade, doença mental, nada disso. São experiências transculturais que o ser humano tem ao longo dos milênios em todas as culturas. Segundo, como eu falei, a pessoa, durante a experiência de quase-morte, quando ela refere aquela percepção de sair do corpo, observar outras pessoas, observar pessoas que já faleceram, uma série de vivências, a pessoa, quando ela volta, ela fala, parece que o que eu vivenciei era hiperreal, mais real do que a realidade. É diferente quando a gente, por exemplo, vai para uma UTI, unidade de terapia intensiva, e temos problemas de saúde graves, choque séptico, etc. As pessoas ficam confusas às vezes, chama de estado confusional agudo de UTI. Quando o paciente volta, tipicamente, o paciente não lembra de nada que aconteceu, ou ele fala, nossa, eu estava viajando, eu estava fora de mim, falando umas bobagens lá e tal. Totalmente diferente do paciente que vivenciou uma EQM. Fala, não, aquilo ali era verdade. Não só é verdade, como é mais verdade do que eu estou vivenciando aqui. Há estudos que compararam, pegaram pacientes que tiveram EQM, existe uma escala que mede a confiabilidade de uma memória para separar uma memória fantasiosa de uma memória verdadeira. Tá certo? Quanto maior a pontuação, mais verdadeira a memória. Eles pediram para o paciente, avaliaram a memória da EQM, uma memória de um fato importante que aconteceu com eles algum tempo antes e uma memória fantasiosa, em que eles fantasiassem uma memória. E aplicaram a escala. E tem 2 estudos aqui na Europa sobre isso. E o mais interessante, dentro do esperado, o que pontuou menos foi a memória fantasiosa, a memória real pontuou mais que a fantasiosa, mas o mais impressionante, a memória de EQM pontuou mais do que a memória verdadeira. Ou seja, reforça a ideia de algo realmente muito verídico. Outro dado também interessante, que fala a favor de ser uma experiência verídica, não uma mera criação mental, a estabilidade nos relatos. Há estudos que entrevistaram pacientes com EQM, depois reentrevistaram 25 anos depois. A estabilidade da memória, a semelhança após 2 a 3 décadas é muito marcante. E, por fim, outro dado muito relevante são as percepções verídicas verificadas. E tudo isso que nós estamos comentando são baseados em revistas científicas, tudo que nós estamos citando são revistas científicas de alta qualidade. No próprio livro, nós temos 350 referências acadêmicas, científicas, para quem quiser aprofundar cada um dos tópicos que nós vamos conversar aqui. Sobre essas percepções verídicas, eu vou contar um caso, que é um caso clássico, que foi publicado na revista The Lancet, que é a principal revista médica do planeta. Pesquisa realizada por um cardiologista, Pim van Lommel, na Holanda. Ele seguiu vários pacientes que tiveram parada cardíaca no hospital e avaliou. Muito bem. Teve um caso de um paciente que estava andando na rua e teve uma parada cardíaca. E aí foi levado para o hospital na urgência, a ambulância levou e tal, e ele chegou morto lá. Chegou parada cardíaca, parada respiratória, cianótico, roxo, sem nenhum reflexo, sem reflexo pupilar. Nós sabemos que a pupila, a menina dos olhos, numa pessoa normal, quando você aproxima a luz, ela se fecha, ela diminui. Quando a pessoa não tem isso, chama midríase fixa, é sinal que nem o tronco cerebral, a parte muito básica, está funcionando. Nada do cérebro está funcionando. E assim foi isso. O paciente chegou nessas condições lá no hospital. E aí se tentou fazer reanimação, e choque, adrenalina, e massagem cardíaca, aquele negócio todo, e o paciente não voltava. Não voltava, quando falou voltar a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco próprio do paciente. E não voltava, eles começaram a querer desistir, insistiram mais um pouco, o paciente volta. Volta, o coração volta a bater, mas o paciente continuava inconsciente. Depois ele foi levado para a UTI, depois melhorou, foi para a enfermaria. Um dia ele está na enfermaria, e aí ele chega um enfermeiro.
Ele olha para o enfermeiro e fala assim: você sabe onde está a minha dentadura? O enfermeiro olha para ele assim: pois é, quando eu cheguei aqui no hospital, você estava lá na equipe. E aí ele descreve o enfermeiro e descreve o médico que estava junto. E ele falou: quando vocês foram me entubar, você viu que eu tinha uma dentadura. Você pegou minha dentadura, guardou na gaveta daquele carrinho cheio de pote em cima, que é o carrinho de parada. O enfermeiro, boquiaberto, porque era verdade tudo isso. E falou: mas esse paciente estava morto. Eu examinei esse paciente. Ele estava em parada cardíaca, midríase fixa. Como ele estava percebendo isso? E ele referiu que via de cima. Ele se via de cima e observava. E continuou descrevendo mais. E falou: e teve um momento que eu fiquei muito preocupado, porque vocês começaram a desanimar. Vocês começaram a falar que iam parar a ressuscitação. E eu comecei a gritar: não para não, que eu estou aqui ainda. E isso também aconteceu, ou seja, eles estavam desanimando, como eu falei, estavam conversando se iam parar, e ele continuou insistindo. Então, esse é um exemplo de percepções verídicas verificadas, ou seja, a pessoa descreve coisas que ela não teria condições de ter percebido naquela situação. O cérebro não está funcionando mais. Após uma parada cardíaca, o cérebro fica sem atividade elétrica depois de menos de 1 minuto. Então, isso é muito importante. Então, é um exemplo que mostra, quando o cérebro não está funcionando, a consciência, a memória, a vontade, de alguma forma, parece estar ativa. Vou contar um outro caso agora, vou mudar para um outro tipo de experiência. Tá? Para cada uma, experiência de quase morte tem vários estudos de vários países, eu estou só resumindo alguns mais importantes. Um outro caso interessante é um de aparições, né? A pessoa tem uma visão de alguém que já morreu. Eu vou contar um caso do Chaffin. O Chaffin, em 1905, ele fez um testamento, ele estava brigado com vários filhos e deixa tudo de herança para o terceiro filho. Tá? Mas, em 1919, parece que ele se arrependeu, ele fez secretamente um novo testamento e colocou dentro de uma Bíblia antiga dele e deixou lá. Tudo bem. Ele provavelmente imaginou que mais para frente ele ia avisar para a família, registrar esse novo testamento. Mas, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque ele morreu. Pouco depois, sofreu uma queda, um acidente, e ele morreu. E ninguém no planeta Terra sabia daquele testamento. E aí, o terceiro filho herdou toda a propriedade, todas as heranças, porque, afinal de contas, era isso, estava registrado no cartório e ninguém sabia desse segundo testamento. Até que um dos filhos começou a ver o pai no pé da cama, à noite. Ele ficou muito assustado, até porque ele estava meio brigado com o pai, né? Ele ficou meio assustado com aquilo, e começou a aparecer, até que um certo momento, o pai diz para ele o seguinte: você vai encontrar o meu testamento no bolso do meu sobretudo. Ele estava com um sobretudo, ele falou: no bolso desse sobretudo, você vai ver o meu testamento. E aí, ele vai até a casa da mãe, tentando localizar esse sobretudo, não estava na casa dela, ele vai para a casa de outro irmão, acha um sobretudo. E acha um bolso, estava costurado. E quando abrem a costura, tinha um papel com a letra do pai dizendo para ler o livro Gênesis, da Bíblia, na velha Bíblia do pai. Vão até a casa da mãe e acham essa Bíblia. O capítulo 27 do Gênesis, que por sinal é um capítulo que fala de conflitos pai e filho, inclusive. Talvez ele tenha lido aquilo o sensibilizou. E aí ele escreve o testamento e coloca lá. No final, isso foi levado para tribunal nos Estados Unidos e foi considerado válido esse Novo Testamento, com a caligrafia validada por 10 testemunhas do caso do Chaffin. Então, mais um exemplo de que, claro, uma visão pode ser uma alucinação, claro, mas quando essa visão traz informações que ninguém possuía, e mais uma vez, demonstração de continuidade do caráter e da memória. Quer dizer, aquele pai manteve a sua memória, manteve o desejo de corrigir uma injustiça que ele tinha feito em relação aos filhos. Ok? Passando para outro nível de evidência, o nível da mediunidade. Mediunidade é a experiência humana, que não é propriedade de nenhuma religião. Todas as tradições culturais, todos os povos do mundo, ao longo da história, têm relatos de contatos de pessoas falecidas com pessoas vivas, encarnadas. Sempre tem essas tradições, e isso tem o nome de mediunidade, médium de intermediário.
E há vários estudos sobre isso. É claro que quando um médium fala algo, pode ser uma fraude, que o médium fez uma fraude, claro que pode ser. Pode ser que o médium falou coisas genéricas e a pessoa enlutada está desesperada para acreditar que a pessoa está viva e ela acredita em informações genéricas. Pode ser a leitura fria, né? O médium vai pegando, vai pescando informações e vai formulando uma narrativa. Tem uma série de situações que, de verdade, podem existir. Só que as pesquisas, isso é muito importante. Todas as pesquisas que eu vou citando aqui, todos os autores, por serem cientistas, primeiro tentam explicar dos modos convencionais. Fraude, alucinação, acaso, etc. Né? Isso sempre é investigado. E há estudos muito interessantes, chamados de triplos cegos, que é o seguinte, o médium ele não tem contato com o paciente, com o parente da pessoa que faleceu, do parente enlutado. Ele tem contato com um procurador, que a gente chama, um pesquisador que representa o parente. Então, esse procurador não sabe nada. Então, o médium não consegue tirar informações daquela pessoa. E aí o médium produz informações sobre aquela pessoa falecida. Muito bem. Depois, o familiar, que não teve contato com o médium, ele vai receber as informações que o médium produziu para o parente dele e vai receber 3, 4, 5 outras comunicações que foram direcionados para outras pessoas falecidas, mas pareados por sexo e idade aproximadamente. Mesmo sexo e idade aproximada. E, com isso, o familiar recebe a dele e as outras, mas ele não sabe qual que é qual. Ele precisa de dizer destas qual que é a do familiar dele. Com isso, você exclui a ideia da sugestionabilidade, você exclui fraude, etc. e tal. O que os estudos apontam, isso aqui é uma revisão sistemática com 18 estudos, mostrando que as pessoas têm muito mais chance de acertar, de pegar a sua psicografia, a sua comunicação mediúnica, do que outras, sugerindo fortemente, né, que traz informações significativas. Mas eu vou citar um caso de uma pesquisa que nós realizamos lá na Universidade Federal de Juiz de Fora recentemente. Tá certo? O que nós fizemos? Nós fizemos um outro tipo de estudo. Nós selecionamos 3 médiuns do Brasil que aparentemente produziam informações muito precisas nas suas psicografias. Ok. Ao mesmo tempo, selecionamos 100 e poucas pessoas enlutadas recentemente em Juiz de Fora. Tá? Esses médiuns vinham de longe, em torno de 1.000, 2.000 quilômetros de distância de Juiz de Fora, nunca tinham ido a Juiz de Fora. Tá certo? E os familiares, em algum momento, a gente fez o controle de tudo, os enlutados foram para um local e o médium veio também, um de cada vez. E eles não se conheciam, tá certo? E tudo foi monitorado. O médium foi monitorado, foi filmado o tempo todo, acompanhado por pesquisadores, ele não tinha celular, ele não tinha nada, ou seja, não tinha como ele obter informações colaterais de qualquer forma. E aí a gente permitia que o médium tivesse um contato com os familiares, como aqui, por exemplo, o médium e os pais de uma pessoa falecida. O médium alega, os médiuns, pelo menos no Brasil, alegam que seria importante ter esse contato inicial para permitir algum tipo de conexão com o familiar falecido. E nós permitimos, mas tudo filmado, para saber se os familiares não iam dar nenhuma informação específica para o médium simplesmente ia trabalhar essas informações. A dúvida é, será que os médiuns conseguem produzir informações além do que os familiares possam trazer para eles? Então, eles têm essa conversa e depois ele psicografa. Foi isso que aconteceu. Esse é um estudo de caso de um dos casos que a gente investigou, tá certo? Já foi publicado numa revista acadêmica internacional. Trata-se do caso do Vitor. Vitor é um pseudônimo. É um garoto falecido de leucemia aos 12 anos incompletos, em 2018. No ano seguinte, 2019, foi essa sessão em Juiz de Fora. E o que aconteceu? Durante a conversa e depois durante a psicografia, nós avaliamos a quantidade total de itens de informação que a gente fala. Afirmação, por exemplo, por exemplo, no caso ali, por exemplo, o nome, um tio meu era militar, por exemplo, era uma informação. Ou uma outra informação, havia muitas pessoas chamadas Rosa. Eu vou falar depois o que significa isso. Nós selecionamos as informações, são 57 informações que o médium produziu, só que alguma dessas informações já tinha sido passada para o médium, então a gente excluiu isso.
Informações que os familiares não reconheceram. Informações dedutíveis com base no que foi colocado. Informações genéricas. Um jovem gosta de videogame. Isso não, é incorreto, mas não resolve muita coisa. É muito comum um jovem de 12 anos usar videogame. Mas havia 30 informações das 57 que eram específicas e eram corretas. E eu vou ilustrar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, o médium começa a dizer o seguinte: por que eu me vejo na garupa de uma moto? Eu aprendi que em Portugal garupa se chama pendura, se eu não me engano. Não é isso que fica no banco de trás da moto? Isso, pendura, não é isso? Aprendi hoje com raminhos. Exatamente. Então, por que eu me vejo na pendura da moto? Isso meio estranha a conversa, e aí a gente vai conversar com os familiares, com os pais. Os pais contam que ele, o garoto Vitor, ele estava terminal no hospital com leucemia. E os médicos falaram com a família: nós vamos liberá-lo para uma licença no final de semana, para vocês estarem juntos, para vocês se despedirem. Ele está nos dias finais. Depois ele volta para a gente fazer os cuidados finais para a partida dele. E aí a família o levou para um sítio. E esse garoto de 12 anos, ele era muito brincalhão. E ele chegou para o pai no sítio, já muito fraquinho, e falou: eu quero, pai, aprender a andar de moto. O pai falou: tá bom, já que você pediu, vamos lá. E o pai começou a ensinar ele a andar de moto. E ele aprendeu naquele final de semana. E a última grande memória que eles têm do garoto feliz e todos rindo é o garoto andando de moto e gritando: é isso. Quer dizer, então, esse fato de garupa de uma moto tem um significado muito profundo para aquela família e nada do que foi falado daria a entender algo nesse sentido. Depois o médium fala: não sei porque eu estou vendo Rosa. Quem é Rosa? Ele começa a falar isso. A família comenta, então, que havia um dado muito interessante. Durante as múltiplas internações, várias das mulheres envolvidas no cuidado dele, enfermeira, nutricionista, médica, faxineira, tinham um nome Rosa, Rosilda, Rosália. Eles tinham uma piada interna de que ele era cercado de rosas. Então a ideia de que tinha muita rosa era muito comum. Depois, isso é parte da conversa. Na psicografia, ele começa a psicografia assim: meu pai e minha mãe, para destravar, Vito. Mas dessa vez a gente não precisa mais de senha para se amar, para se falar. O que significa isso? Vamos investigar depois. Vito era a senha familiar para computadores e Wi-Fi na casa. Vitor, naturalmente, de Vitor. Né? E, por sinal, era algo pouco para se chutar, né? Porque você não deve fazer é botar o nome de alguém na senha, não é verdade? Então, isso é um dado muito importante. Depois, ele fala também uma outra coisa na carta. Sempre que eu posso, eu faço brincadeiras. Frozen, batam palminhas. Não faz nenhum sentido para a gente, né? Frozen tem o desenho Frozen, a gente imagina. Mas o que tem a ver palminha, Frozen? A mãe conta que esse menino era muito zoeira, que a gente fala no Brasil, né? Muito brincalhão. E quando ele queria zoar, brincar com um colega, o que ele fazia, em vez de falar assim, franguinho ou alguma coisa assim, ele ficava para o colega e falava assim, Frozen, e batia a palma. Era o modo dele muito peculiar de zoar das pessoas, de brincar com as pessoas. E isso estava na carta. E, por fim, ele desenha um carro. Na carta, ele desenha este carro. Depois a gente vai descobrir, ele adorava desenhar carros. Esse aqui é um carro que desenhou em vida. E ele dava para todo mundo que cuidava dele, para professores, para enfermeiros, para médicos. Nós vimos na casa dele depois dezenas de desenhos de carro que ele fazia. Então, isso aqui são apenas alguns dos 30 fatos específicos e precisos e corretos que foi produzido pelo médium. Ou seja, demonstrando ou sugerindo de modo muito forte uma continuidade do caráter, o estilo do garoto, o estilo brincalhão de fazer uma coisa, as habilidades de desenho e a memória que ele tem de fatos. E tudo isso, se ele acertasse um desses fatos por um acaso, a gente poderia até levar em consideração. Mas 30 fatos deste tipo, considerado um chute, um acerto casual, é muito improvável. Né? Então esse é um outro exemplo de estudo que nós temos. Para finalizar, o último linha de evidência, nós falamos então de experiência fora do corpo, experiência de quase-morte, aparições e mediunidade. Eu vou agora
comentar com vocês uma outra linha de evidência, que são as chamadas alegadas memórias de vidas passadas. Tá? Por sinal, a gente está fazendo uma pesquisa, eu até vou na Fundação Bial, agora no início de abril, apresentar o resultado de uma pesquisa financiada pela Fundação Bial sobre o tema, e esse artigo é fruto dessa investigação. Nós publicamos uma revisão da literatura científica sobre Case of Reincarnation Type, casos, tipos de reencarnação em inglês. Na realidade é o seguinte, mais ou menos, quando a criança começa a falar, com 2 a 3 anos de idade, a criança começa a falar de uma suposta vida passada. Eu já morei em tal lugar, eu chamava tal coisa, eu fazia tal coisa, eu tinha um parente assim, eu morri de tal jeito. Claro, a primeira hipótese é que é um acaso, é uma fantasia, a criança fantasia. Isso é perfeitamente razoável, essa é a primeira hipótese. No entanto, os dados vão mostrando que quando você vai investigar, esses dados são precisos. A criança traz informações que não se consegue rastrear como ela teria tido acesso a essa informação por vias convencionais. E há, atualmente, mais de 2.500 casos acadêmicos publicados. A gente revisa tudo nesse artigo. São memórias precisas e, muitas vezes, também registradas pela família antes até de se tentar investigar, tentar se descobrir qualquer coisa. E tem um outro dado muito interessante. Essas crianças, frequentemente, têm marcas de nascença que são consistentes com a lesão fatal da morte da alegada personalidade anterior. Além disso, essas crianças costumam ter reações emocionais, às vezes fobias ou sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, mesmo não tendo tido nenhum trauma nessa vida, mas que seriam compatíveis com o alegado modo de morte da vida anterior. Elas, às vezes, demonstram habilidades não aprendidas, falam palavras de outro idioma, uma habilidade, às vezes, musical, etc. E esses estudos têm sido feitos por pesquisadores diferentes e em culturas diferentes. Há estudos feitos na África, nas Américas, na Europa, na Ásia e múltiplos lugares. Eu vou citar um caso do pesquisador da Islândia, professor titular de psicologia, Dr. Erlendur Haraldsson, que generosamente nos cedeu esses slides, inclusive ele faleceu recentemente. É o caso da Purnima, essa garotinha simpática que chama-se Purnima Ekanawaki. Tá? Ela nasceu em 87 e foi interessante, quando ela tinha uns 3 anos de idade aproximadamente, morreu atropelado uma pessoa perto da casa dela. Ela não viu o acidente e não conhecia a pessoa que morreu, mas ela ouviu os pais conversando sobre isso. E ela teve uma reação muito intensa. Tipo assim, nossa, quem mata os outros atropelado é muito mal, né, mãe? Que coisa horrível a pessoa que faz isso. Acharam muito desproporcional a reação dela. Mas tudo bem. Depois, ela estava assistindo um documentário na televisão e aparece um templo de Kelania, um templo famoso no Sri Lanka. E ela começa a falar, eu já morei lá. Eu morava atrás do rio. Atrás ali passou um rio, depois do rio eu morava lá. E eu fazia incenso. Eu fazia incenso de marca Ambika e Geta Pitya. A mãe achou estranho, porque não existiam essas marcas de incenso onde ela morava. E Geta Pitya era o nome de uma loja ali perto. Ela deve estar misturando tudo. Ainda falou mais, falou outras coisas, e entre outras ela falou, eu estava indo de bicicleta vender incenso no templo, e aí um carro grande passou em cima de mim e eu vim parar aqui. Muito bem. Começou-se a investigar, né, essas informações. Esse é um professor que trabalhava com o pai dela que começou a investigação. E aí tem o templo Kelania. Atrás do templo Kelania, de fato, tem um rio. E encontraram um fazedor de incenso, esse camarada aqui. E ele tinha um cunhado que fazia incenso com ele. E o incenso que eles faziam era de marca Ambika e Geta Pitya. E quando mostraram para Purnima esse envelope, essa embalagem, ela falou, mas vocês mudaram a embalagem. Não era assim não, né? E não era mesmo. Mudaram a embalagem. E o que aconteceu? Que esse fazedor de incenso, que é cunhado desse aqui, estava indo de bicicleta, vender incenso no templo, e, de fato, um caminhão o atropelou e o matou. Como ela tinha falado. E aí perguntaram para a menina se ela tinha marcas de nascença. E ela tinha umas manchas brancas, máculas hipocrômicas, na região embaixo aqui das costelas. E se conseguiu ter acesso ao laudo de necrópsia do fazedor de incenso. Nesse laudo de necrópsia,
está escrito que ele teve fratura das costelas, tá? E especialmente essas costelas penetraram e furaram o fígado, baço e pulmão, justamente a lesão fatal, e que, de fato, essa pessoa tinha morrido com a roda do caminhão passando nessa região, ou seja, exatamente aonde foi a lesão fatal é aonde ela tinha a marca de nascença. Então, este caso, ao todo, ela fez... Ao todo, ela teve 20 afirmações, 14 corretas, 3 incorretas e 3 indeterminadas. E, como vocês podem ver, são afirmações muito precisas, muito específicas. E essa criança ilustra aquela reação emocional exagerada ligada à situação traumática dela, a questão do atropelamento. Ela trazia a memória e trazia também a marca de nascença. Em conjunto, finalizando aqui a nossa apresentação, nós temos um conjunto de evidências, tá, que tem várias hipóteses. Uma pode ser fraude, acaso, memória que a pessoa não lembra, ou até mesmo telepatia que a pessoa possa ter. A questão é que podemos explicar algum dos fatos isolados de uma forma dessa. Mas o conjunto de evidências, como a gente foi mostrando, para cada um dos casos, atribuir ao acaso, por exemplo, tudo o que aconteceu com a Purnima, ou tudo o que, por exemplo, o caso do Vitor, é muito improvável. Fraude foi claramente excluída, por exemplo, na nossa pesquisa e em várias outras. Então a gente vai vendo que não é possível... ou é muito improvável a gente conseguir explicar o conjunto de fenômenos com base nessa situação. Então, qual que é a nossa conclusão? Que uma convergência de um corpo de evidências diversificado, nós temos crianças, nós temos adultos, nós temos pessoas de várias culturas, homens, mulheres, converge para a continuidade da memória e do caráter após a morte. Né? Várias experiências humanas que mutuamente vão se apoiando. São crenças que sempre foram muito prevalentes na população, muitas vezes baseado nessas experiências. E esses estudos foram replicados por muitos dos mais importantes pesquisadores e cientistas dos últimos 150 anos, várias deles ganhadores de prêmio Nobel. Então, essa é a ideia, essa é a visão panorâmica. Aqui estão as versões do livro em português, espanhol, alemão e inglês. E deixo aqui também os meus contatos para quem quiser, tem nossas redes sociais. A gente sempre está atualizando com pesquisas, eventos, com notícias sobre ciência, saúde e espiritualidade. Então, fiquem à vontade para nos seguir. Aqui nós temos um canal no YouTube chamado TV NUPES, que é Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade da Universidade, sem fim lucrativo. Tudo aqui não tem fim lucrativo. E é um canal de ciência e espiritualidade. Tem mais de 300 vídeos, com mais de 80 dos principais manancial de informações para quem quiser conhecer mais. É isso. Muitíssimo obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado, Dr. Alexander Moreira Almeida. Geralmente, eu acho que o Dr. Alexander deve ter sido um menino prodígio, porque geralmente atinge-se esse topo aos 60, 70 anos, né? Ele é um jovem, ainda nem 50 anos tem, e já está no topo, né? Como veem, é uma pessoa grande, não só fisicamente, mas também na parte